E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje da janela do Flamengo, né? Os jogadores que chegaram e os jogadores, o que vai ficar para a próxima janela do ano que vem, né? O que pode acontecer ainda, as saídas do Flamengo que ainda podem acontecer, né? Porque tem algumas janelas em alguns países que estão abertas, algumas janelas de transferências, né? Da Europa já fechou, né? Dos grandes centros europeus já fecharam, né? Alemanha, França, né, Inglaterra, mas outros países estão abertos. Da Europa, países menores e de outros cantos do mundo, né? O Flamengo trouxe nessa janela de meio do ano, gente. Assim, teve a do Mundial, né? Trouxe o Jorginho, né? Que é titular, jogador incrível, muito bom jogador. E caiu com uma luva no Flamengo. Na janela do meio do. Na outra janela que abriu no meio do ano, o Flamengo trouxe o Carrascal para substituir a Rascaeta, né? Joga em outras posições também, mas no momento não tá com tanto minuto porque o Arrascaeta tá arrebentando, tá comendo a bola, tá jogando demais, né? A tendência é que renove o contrato dele, né? O Arrascaeta até 2028 com um aumento de salário. A diretoria tá planejando isso. Nos próximos dias terá reuniões com o empresário do Arrascaeta para chegar a um acordo. Carrascal veio, porque estava precisando de um reserva para Rascaeta. Samuel Lino veio, ele é um ponta, né? Porque Michael e Cebolinha não estavam indo bem, né? Estavam abaixo, né? E eles dois podem ser negociados, Everton, Cebolinha e Michael. Podem sair ainda nesse final de janela, né? Dessa janela do meio do ano. Veio o Emerson Royal, o lateral direito, que a gente precisava porque perdeu o Wesley. Até agora teve poucos minutos, né? Não mostrou muito a que veio, né? Se machucou no jogo contra o Internacional pela Libertadores, no Maracanã. E a torcida vaiou ele, porque ele estava jogando mal, mas ele estava machucado, né? É um bom jogador, mas não sei se vai ser titular. Porque o Varela tá jogando bem e tá num momento melhor que ele, né? Ele fazia tempo que não jogava o Emerson Royal, tá? Trouxe o Saul, né? Que é um meia, que tá jogando como volante, né? Ao lado do Jorginho, e foi muito bem, né? Então ele tá indo muito bem. Então o Flamengo, dos jogadores que o Flamengo trouxe nessa janela, Saul e Samuel Lino são titulares hoje do Flamengo, né? Então a janela foi boa do Flamengo. Isso foi muito importante. Quem pode sair além do Cebolinha e do Michael? O Juninho. O Flamengo teve proposta de empréstimo pelo jogador, mas recusou porque queria que o jogador recuperasse espaço, mas ele não tá tendo oportunidade. Tem jogo que ele não é nem relacionado, né? Pedro tá voltando a jogar bem, Bruno Henrique tá jogando, entra bem em alguns jogos. Bruno Henrique tá sendo julgado, né, pela manipulação de apostas, né? Pode ser que seja suspenso e não fique mais à disposição do Flamengo. Então, pode ser, né, que a gente perca esse jogador. O Plata faz a de centroavante também, né? Joga às vezes de centroavante. Então o Juninho perdeu muito espaço. Então a tendência é que saia também. Se não sair agora, sai na outra janela do ano de 2026, né? Do início do ano. O Flamengo quer para as próximas janelas, né? Um goleiro, porque Matheus Cunha fechou com o Cruzeiro, o reserva do Rossi, né? Vai pro Cruzeiro. Só não saiu agora, já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, só não saiu agora porque o Flamengo não conseguiu contratar um goleiro. Lá no sul do Brasil dizem que o Flamengo tem interesse no Gabriel Grando, do Grêmio, goleiro reserva do Grêmio. Não vi essa notícia saindo no GE. Os outros jornalistas que eu acompanho, Mauro César, Vender Casagrande, não falaram disso, mas lá no sul estavam falando disso, que o Flamengo tinha interesse nesse goleiro do Grêmio. O Flamengo quer um centroavante com características diferentes do Pedro, né? Tentou o Lucas Beltrán da Fiorentina, que hoje está emprestado para o Valência, né? Não quis voltar para o Brasil, para a América do Sul, quis ficar na Europa, foi emprestado para o Valência. E o Flamengo quer um zagueiro também, né? Mais um zagueiro porque viu que assim, tem dois garotos, né, na zaga também, né? O João Vitor e o Cleiton. O Cleiton não vai ficar no Flamengo, né? O João Vitor ainda é novo. O Felipe Luiz tem medo de colocar ele. Danilo tá vivendo machucado. Voltou agora, né? Mas estava machucado. 2 lesões esse ano, né? Então o Flamengo quer mais um zagueiro também, né? Para revezar com o Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, para ajudar ali. Então são essas as próximas contratações do Flamengo na próxima janela. Se surgir uma oportunidade, é difícil que consiga contratar mais alguém, né? Não deve vir ninguém, porque quem só pode vir agora jogadores sem contrato, né?
os melhores jogadores estão empregados, né? Então deve ser para a próxima janela do início do ano de 2026, né? O Flamengo deve contratar esses reforços. É isso, gente. Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, compartilhe, comenta aí o que vocês acharam dessa janela de transferência. Quem foi o melhor reforço na sua opinião? Quem foi o pior? O melhor, na minha opinião, é, até agora tá sendo Saúl e Samaulino, né? Voltar um pouquinho mais atrás, Jorginho, né? Esses três jogadores estão rendendo bem. Até agora quem não mostrou muito aqui veio foi o Emerson Royal, né? Mas... E o Carrascal também não teve poucas oportunidades, né? Quase não entrou em campo, né? Mas ainda tem tempo, né? Pra eles arrebentarem. É isso, valeu, até a próxima.